Olá, eu sou Lauro Monteiro, trabalho com artes visuais especializado em artes plásticas. Nesta série de videoaulas, trago para vocês noções básicas de ilustração, desenho, aquarela, colagem e técnicas mistas. Nesta primeira aula, vamos tratar do desenho. Vamos iniciar as nossas atividades em técnicas básicas de ilustração na área de desenho. Muito bem, essa técnica requer um papel branco no formato A4 e vamos utilizar para desenhar essas canetas esferográficas, preta, azul, verde e várias cores. Além disso, vamos utilizar para os esboços um lápis e uma borracha. E, para completar o nosso trabalho, uma caneta tipo cerda de nylon preta. Dessa forma, vamos poder desenvolver o nosso trabalho. Riscar e rabiscar. Vamos lá. Com o canetão, nós vamos fazer algumas formas, preenchendo o espaço, formas quaisquer, num traço contínuo, para que possamos então iniciar alguns exercícios de traço, ou seja, vamos rabiscar esses espaços de que forma? Utilizando linhas paralelas, sem interromper, com traços contínuos, de forma que possamos criar achuras, que é muito interessante para dar, inclusive, volume aos nossos trabalhos. Podemos fazer outras formas a partir de traços como esses, onde eu vou interrompendo e criando direções. Eu estou usando a caneta preta, mas eu posso perfeitamente utilizar outras cores, como, por exemplo, esta. E eu vou fazer aqui bolinhas cor-de-rosa. Vários tamanhos. E isso aqui eu vou criando padrões. Esses padrões são muito interessantes para podermos desenvolver outros desenhos. Mais ainda, essas achúrias, elas são muito interessantes quando colocadas muito próximas, ela vai criando uma textura interessante, como vocês podem ver, nesses pequenas achuras, pequenos desenhos. Isso é muito interessante. Muito bem. Outras possibilidades são gradientes de cor. Então vejam bem, quando eu utilizo a cor traço forte, ele me dá então uma cor muito mais forte e depois uma cor média ou clara, quando eu uso menos força na mão. Assim eu consigo ter vários tons. A caneta esferográfica, nós incluímos ela nessa atividade porque é um material que está à mão, está no nosso dia a dia. Esses exercícios claros devem ser feitos em grande escala, ou seja, sempre que tiver um tempinho, vamos fazer. Rabiscar sem ter medo de errar. Rabisco mesmo. Esses rabiscos, eles podem criar desenhos incríveis. E olha, vejam que eu posso, forçando mais a caneta, ela vai dando esse tom mais escuro e passando para um tom mais médio,
rabiscos em qualquer direção, tons mais médios e depois os mais claros. É soltando a mão, com a mão bastante leve, eu vou criando esses tons bem claros, como vocês podem ver. As achúrias também, elas podem proporcionar volumes. Então, para dar volume para essa peça, esse desenho, que é um quadrado meio estranho, eu vou usar várias achúrias fortes, com traço bem marcado. Vejam que repasso e vou, como se eu fosse pintando, né? E eu vou criando dessa forma um volume. Aqui eu estou usando as achúrias na mesma direção, nos ângulos de inclinação, e aqui eu vou trazendo o meio tom. E quando eu falo meio tom, eu estou começando a falar um pouco de luz e sombra. Luz e sombra. Este é o tema desse exercício. Então, vamos desenhar aqui uma árvore. Uma pequena árvore com os traços bem soltos. Aqui, o terreno onde ela está plantada. Ora, temos aqui o sol que emite luz. E a luz para o nosso papel branco, né, tem essa área por aqui. E aonde tem luz aqui, aqui a sombra. Então, com as achúrias, eu vou criando uma área de sombra, ora mais forte, ora mais fraco, e assim eu posso fazer em qualquer tipo de objeto. Como é uma árvore imaginária, eu posso imaginar também a posição da luz e a posição da sombra. Vejam que o tronco também eu estou escurecendo. Se tiver alguns galhos também eu vou escurecer. Então, esse conceito aqui é muito interessante para a gente aplicar nos nossos exercícios. Obviamente que essa luz que faz com que tenha a sombra, nós tenhamos então uma sombra projetada, ou seja, aqui no chão, uma sombra que essa árvore faz aqui no chão. Dessa forma, podemos fazer muitas atividades, muitos exercícios, e é o que nós estamos querendo mesmo. Muito bem, nessa prancha eu já me adiantei um pouco, repetindo a árvore, criando área de luz e sombra, um objeto, uma pessoa e uma janela de Paraty. E dei acabamento a esses trabalhos, depois de achuriados, a caneta, né, que ela marca, inclusive fica interessante, ela marca áreas de mais sombra. Assim, dessa forma, fica mais interessante o desenho, né? Vejam aqui. E a ideia é que vocês possam fazer vários desenhos assim, utilizando a caneta preta e o pincel para criar áreas de luz e sombra. Muito bom, depois de tantos rabiscos e padrões, vamos desenhar uma casa
de Paraty. Vejam que através da internet podemos buscar qualquer tipo de fachada interessante para que possamos desenhar. E a ideia é mesmo desenhar a fachada, sem nos preocuparmos com outras coisas como perspectiva e etc. Tá bem? Vamos lá. Aqui está a fachada que vamos desenhar. Utilizaremos, portanto, o lápis grafite e a borracha. Lembrando que a borracha eu utilizo muito pouco. Então vamos lá, um esboço muito leve, muito simples, começando pelo telhado, sem a preocupação de perspectivas, simplesmente desenhar a fachada de forma bastante simples. Bastante simples. Temos aqui as portas em arcos. As portas e janelas obedecem uma mesma altura. Essa altura da janela. Os batentes. Sem usar a borracha. Então, é uma sequência aqui dos nossos rabiscos e riscos. Aqui, candeeiro. Muito bem. As pedras. Não preciso desenhar todas, porque eu vou agora utilizando a caneta esferográfica. Vou trabalhar com a preta, um verde, e depois as cores que eu tenho, que são laranja, o vermelho. Então vamos lá. Faço um primeiro esboço com caneta verde, dando na sequência o preto. O verde é porque nós temos nos telhados, né, de Paraty, a presença dos musgos, da vegetação. Telha, não há necessidade de fazer todas. Então, dessa forma, eu vou montando o telhado. Contorno, aquele desenho feito a lápis bem claro. Janela. No esboço eu não preciso desenhar todos os detalhes, porque eu vou depois passar a caneta. Nosso desenho tem que ser um desenho rápido, sem muito necessidade de muitos detalhes. Então, desta forma, eu vou iniciar utilizando a caneta laranja, com achúrias. Eu vou pintar aqui os batentes da casa. De um lado, eu vou deixar mais forte e o outro mais suave, que é justamente aonde vai bater a luz. Para dar uma certa profundidade,
volume do desenho. As portas. Já fazer algumas sombras nessas os batentes. Aqui também o telhado, ele provoca uma sombra, então as achúrias são muito importantes. Muito mais próximas às telhas, elas são mais fortes. Candeeiro, uma característica das de Paraty. O desenho quase pronto, eu vou ambientar então aqui a figura de uma pessoa com uma sacola, andando, chapéu, e dessa forma eu crio um personagem e, além disso, eu coloco o canetão nas áreas de sombra. Isso ajuda muito o desenho, dá uma certa dramaticidade para o desenho, uma profundidade. Algumas áreas, elas podem ser achuriadas, como vocês estão vendo. E assim eu crio essa imagem de uma casa de Paraty. Essa figura, ela está andando aqui pela rua com uma sacolinha de compras. Eu posso colorir a camisa com bolinhas, tracinhos, a sacola, usando outras cores. O interessante do desenho com caneta esferográfica é que ele possibilita a história mesmo do desenho, né? Aqui o óculos de sol, o desenho mesmo, sem necessidade de falar em pintura. Essas sombras, né? Como vocês viram, usei muito as achúrias, né? Que é muito comum nos desenhos à caneta. Então, desta forma, eu faço
os acabamentos, criando então um cenário, né, que é interessante para ti, claro, com uma leitura livre, né, daquilo que se espera de um desenho utilizando esses materiais que são muito simples.